Nesse vídeo, eu quero te contar por que a gente falha miseravelmente na hora de estabelecer prazos e metas de longo prazo para a nossa vida pessoal e profissional. Você deve saber que fazer previsões sobre o futuro abrange algo que é totalmente imprevisível, que é o próprio futuro. Muitas coisas podem acontecer, inclusive nada, como já diria a música. O futuro, ele é mesmo todo mole, assim, ele é todo modelável. E muitas coisas podem atropelar o nosso planejamento. Mas mesmo assim, eu defendo que você precisa planejar o futuro. Mesmo sabendo que grande parte das suas previsões vão dar errado. E vai dar errado porque a vida é dinâmica. E não existe essa rigidez, sabe? Então o problema não tá em você, tá na previsão com o futuro. Mas por que ainda assim eu defendo que você deve planejar sobre a sua vida, sobre suas metas de longo prazo, sobre o que você deseja para daqui 10 anos, por exemplo? Vamos fazer uma analogia com o futebol, tá? Porque muitas vezes você pode até não acertar o gol no tempo e na distância que você estimou para você, no tempo que você achou que ia fazer esse gol. Mas pelo menos você entra em campo sabendo para que lado chutar. Você vai chegar mais perto do gol com o tempo do que se você nem soubesse que time você está jogando ou quem são os seus adversários, se você não soubesse as regras do jogo, por exemplo. Entende isso? As coisas ficariam muito mais difíceis. Então você deve planejar o seu futuro reconhecendo a imprevisibilidade do mundo, das coisas, da economia, do governo e ajustando as suas estratégias com cuidado, com vontade de alcançar seus objetivos e podando as arestas com uma frequência bem pré-definida, sabe? Com constância. Então você reúne todas as informações necessárias e aí você vai treinar para ser uma ótima jogadora todos os dias. Você vai aprender sobre a técnica, sobre os adversários, sobre a regra do jogo, sobre o seu time, sobre como melhorar, como avançar. E você vai jogar o jogo entregando o seu melhor a cada jogada, fazendo o possível para atingir o teu gol, né? E passar para a próxima fase, para atingir o que você planejou. Se quem vai atacar, se vão te atacar, que horas vai ser, como vai ser, por que vai ser, isso aí não tem como saber. É vivendo. Ou melhor, jogando para saber. Mas ainda assim, é melhor pensar sobre onde você quer chegar e como você pode dar passos na direção do que você deseja, porque se você não planejar, é aí que não chega mesmo, tá? Então eu defendo que você deve estabelecer metas de longo prazo. Elas são super importantes para você construir os seus cenários e fazer um planejamento decente para alcançar qualquer objetivo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Mas hoje eu quero te falar um pouco sobre uma falha que é mais psicológica do que técnica. Olha só que interessante, é algo que acontece e que nos faz nos limitar de alguma forma na hora de fazer essas previsões do futuro, e não é sobre produtividade, administração e tal, é psicológico. É algo que você precisa saber para tomar uma decisão mais coerente e evitar armadilhas comuns no planejamento. O que eu vou te ensinar hoje se chama viés da confirmação. E eu quero te passar também quais são os antídotos para você não cair nessa furada. Imagina que você tem uma ideia de algo novo que você quer investir, algum produto que você quer empreender, e você começa a pesquisar sobre ele, sobre o mercado, e você quer saber se esse investimento vai ser viável. O viés da confirmação, ele ocorre quando você, talvez sem perceber, você foca em buscar informações que confirmam a sua ideia inicial e ignora totalmente o que pode existir de problema, de adversidade, de dificuldade, você nem pensa sobre isso. Vou te dar uns exemplos mais práticos. Então vamos supor que você quer abrir uma hamburgueria na sua cidade, tá? Você entendeu que isso é legal, que você leva jeito, que você consegue fazer as coisas. Você vai conversar com cases de sucesso, com fornecedores bons, com pessoas que já deram certo nesse ramo, e você esquece de conversar com os cases de fracasso, que são tão importantes quanto de sucesso. Por que eles deram errado? O que aconteceu com aquele ponto? O que as pessoas podem te trazer de perspectivas diferentes da que você está assumindo, tá? Então, esse é bem importante. Vou te dar um outro exemplo para a vida pessoal, para você ver como isso pega dos dois jeitos. Eu tive uma cliente que ela falava que ela nunca ia arrumar um namorado na cidade dela. Nunca, que era impossível, que os caras eram todos chatos, que eles eram... que não dava. Ela teria que viajar, porque ali ela não ia encontrar. Cara, nem se tivesse o Brad Pitt do lado dessa mulher,
dando mole pra ela, tratando ela super bem, sendo respeitoso, sabe, zero machista, super pontual e tal, ela não ia enxergar. Porque ela estava buscando sinais para confirmar o viés da confirmação dela, os pensamentos iniciais dela, a teoria que ela já registrou de tanto repetir que ela não ia ver que o cara é super gente boa, mesmo se ele estivesse ali do lado dela. Isso é mais ou menos como ter óculos que só mostra o que você quer ver. E não necessariamente isso é bom ou ruim, tá? Em um contexto empresarial, por exemplo, isso pode te levar a investir tempo, dinheiro, recurso em um projeto que não é tão promissor quanto parece. E num contexto de vida pessoal, você pode fazer caminhos, escolhas com relacionamento, com carreiras, baseadas numa percepção que é distorcida, porque você só está vendo um lado e esquecendo do outro, tá? Então, como você consegue mitigar esse viés, né, psicológico? O que eu te recomendo, o primeiro ponto, assim, que é o mais básico, é você encontrar alguém que é contra a sua ideia e você fazer um debate saudável com essa pessoa. Não vai brigar, né? Mas vai conversar, vai entender, vai ouvir com a escuta ativa, prestando atenção nos pontos que ela te traz. Faz questão, sabe, de ouvir pontos de vista que são diferentes, especialmente aqueles que não concordam com os seus. Isso pode incluir conversa com cliente, com colegas do mesmo ramo, pessoas que são céticas nesse seu investimento, especialistas dessa área ou de área totalmente diferente, mas que combina de alguma forma. E eu já te adianto que isso é super contraintuitivo, porque quando a gente está apaixonada por uma ideia, a tendência é ignorar quem é contra essa ideia e bajular e ficar mais perto ali de quem é a favor, porque é isso que a gente quer ouvir. Então presta atenção nisso, vai de forma consciente, tá? O segundo ponto é que hoje a gente vive na era da informação, né? Então analise os dados. Colete dados que são estratégicos e vai colocando tudo isso num material, num dossiê, para você avaliar numa data limite. Usa dados concretos para apoiar suas decisões, faça perguntas que teste de fato a viabilidade da sua ideia de diferentes maneiras, não apenas a que confirma a sua teoria inicial. Vai armazenando todas essas informações, anota, bota no caderno ali, marca uma reuniãozinha para você tomar essa decisão, você analisar todos esses dados e de fato agir conforme você planejou. E também você pode aumentar os seus cenários de possibilidades, né? Quanto mais você faz esse exercício de flexibilidade, de inclusive aceitar a hipótese que talvez você esteja errada, maior é a sua chance de sucesso. Como eu já disse aqui, não tem rigidez em todos os cenários, em todas as coisas que podem acontecer no futuro. Pode ser que hoje essa seja a melhor hipótese, mas daqui a pouco, amanhã, não é mais. Então é interessante você manter uma constância nessa investigação, nessa análise, né? E evitar sempre o viés da confirmação, que é algo natural, que é de qualquer ser humano, não tem nada de errado com você. É o nosso cérebro, é o nosso mecanismo natural de pensar. Então cuida disso, porque uma vez que você entende que isso está acontecendo, você pode promover mudanças. Se você quiser se aprofundar mais em estratégias para você alcançar suas metas de curto, médio e longo prazo, tanto na vida pessoal quanto na profissional, eu tenho um treinamento incrível online chamado Minha Meta, que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Vem ser minha aluna.